adorar ao Senhor. Amém? Digam glória a Deus. Amém. Nos avisos também, eu gostaria de lembrar a igreja que nós estamos tendo oração de domingo a domingo aqui no templo. Amém? Todos os dias nós temos oração aqui de 6 horas da manhã até 6h50, no máximo 7 horas. Se você não está vindo participar das orações, venha. É muito importante nós orarmos com a igreja, em igreja, estarmos juntos em oração. Amém? Talvez você não consiga vir todos os dias, mas escolha um dia da semana, 1, 2 dias, esteja aqui adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar você a se colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Gostaria de convidar você a abrir em Gênesis capítulo 45. Amém. Glória a Deus. Vai colocar aqui? Amém. Gênesis 45, a partir do verso 7, diz assim. Amém? Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração através do louvor, através das ofertas. Nós já te adoramos através das ofertas, dos dízimos. Senhor, e nesta hora nós queremos te adorar através da palavra. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso convidado de honra e o Senhor tem liberdade para fluir no nosso interior, para falar conosco conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda dureza de coração. Eu repreendo, Pai, eu peço para que as escamas caiam dos olhos. Eu oro, Jesus, nesta hora para que correntes sejam quebradas. Senhor, em nome de Jesus, que haja o fluir do Teu Espírito, Jesus. Manifesta da Tua glória. Senhor, e faça conforme a Tua vontade nesta noite. Ministra ao nosso coração, Senhor, tem liberdade para fazer infinitamente mais. Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, fiquem à vontade. O Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração. Na verdade, algo que Ele sempre fala muito comigo. E hoje pela manhã eu estava, no meu momento de devocional, orando, e pedindo, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. E mais uma vez Ele ministrou ao meu coração sobre o preço de cumprir o chamado dentro da família. Você já sentiu um peso, muitas vezes nas suas costas, sobre carregar um chamado e exercer esse chamado dentro da sua casa? Você já viu o quanto é poderoso isso, mas ao mesmo tempo quanto é difícil cumprir o nosso chamado dentro da nossa casa? Quanta resistência que muitas vezes nós enfrentamos, talvez do filho, do esposo, da esposa. Quantas guerras nós travamos diariamente para conseguir cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra, que a gente faça dentro do nosso lar. E o Senhor trouxe ao meu coração e à minha mente sobre José do Egito. Uma história que é tão conhecida, uma história que é tão pregada, que é tão falada e nós já conhecemos bastante. Mas mais uma vez eu quero comentar sobre ela nesta noite, sobre alguns pontos que o Senhor falou fortemente comigo. Amém?
eu peço para que você não tire a atenção da palavra, não deixe que nada roube a sua atenção nesta noite, porque o Senhor quer ministrar algo no seu coração. Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir para você abrir em Gênesis 37, a partir do verso 1. Diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhes dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado. Dos sonhos. Até aqui por enquanto. Amém? Irmãos, a Bíblia fala que José tinha 17 anos de idade. Ele cuidava do rebanho dos seus pais. E a Bíblia relata que ele era o filho preferido do pai. Era o filho da velhice, né? O seu pai já era idoso quando teve. E o seu pai tratava com amor, com zelo, diferente dos seus irmãos. E nisso, os seus irmãos tinham raiva de José. Seus irmãos tinham inveja, tinham ciúmes, rejeitava José devido a isso, provavelmente devido ao excesso de amor e cuidado que o pai tinha com ele. Seus irmãos, a palavra fala, o contexto fala que José teve 2 sonhos, e nesses sonhos, ele contou para os seus irmãos, e os seus irmãos não aceitaram, e com isso odiaram ainda mais ele. Mas José não contou só para os seus irmãos, José contou para seu pai também. Seu pai também não compreendeu, e ali também não aceitou aquele sonho. Mais adiante, a palavra fala, eu não vou ler todo o contexto, porque é bem extenso, todos nós sabemos. Mas a palavra fala que seus irmãos armaram uma emboscada para José. Eles estavam, cuidando do rebanho, e Jacó mandou José ir até onde os seus irmãos estavam. Chegando lá, os seus irmãos prepararam a emboscada, jogaram ele na cisterna. Depois ia passando um comerciante ismaelita. Eles pegaram José, venderam para os comerciantes.
né? Os comerciantes chegaram no Egito, venderam José para Potifar. E ali, quando José chegou no palácio, ali no Potifar, Potifar começou a descobrir os talentos que José tinha. Potifar começou a ver quanto talento que aquele homem tinha, a ponto de colocar todas as suas riquezas, os seus bens para José administrar. Até que certo dia, a esposa, além de tudo, ele era bonito. E a esposa de Potifar começou a desejar aquele homem. Mas além de José ser fiel, José era um homem fiel, José era um homem íntegro, José era um homem responsável. E ele tinha um caráter de Deus na vida dele. Ele tinha uma palavra. Ele estava ali com um propósito de Deus. Porque tudo que José passou foi por um propósito. Ali, a mulher de Potifar deu de cima dele, ele conseguiu escapar, mas mesmo assim ele foi caluniado e foi colocado na prisão, como nós sabemos. Ali ele ficou preso. Depois 2 homens foram presos também, que trabalhavam no palácio. E ali José teve a oportunidade, enquanto ele estava preso, ele conseguiu conquistar a simpatia dos carcereiros, a ponto dele liderar aqueles presos. Imagina o dom que José tinha. José tinha o dom de administrar, o dom de cuidar com excelência. José era um homem íntegro, fiel, que estava ali porque foi o próprio Deus que capacitou ele para que ele estivesse ali. E o Senhor foi ministrando isso ao meu coração, porque muitas vezes nós recebemos um chamado de Deus para a nossa vida. E as pessoas que estão ali ao nosso redor não conseguem enxergar aquele chamado e aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. As próprias pessoas que estão dentro da nossa casa, que convivem conosco. E ali foram presos mais 2 homens. José conseguiu revelar os sonhos que aqueles homens tiveram e aconteceu. 2 anos se passaram. Gostaria de voltar para a leitura. Gênesis 39. Só para mim não fugir muito. Gênesis 39, aqui fala, a partir do verso 1, acompanhe comigo. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era o capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor. O que a palavra fala em versículo 2? O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço. Verso 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e todos os seus bens. E a partir daí, o dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Então, José estava ali cuidando e administrando, zelando de tudo. Ele tinha total autoridade nas mãos dele. Ele que tinha autoridade, porque ele tinha um caráter aprovado por Deus. E todos os processos que ele passou até chegar ali, foi o Senhor capacitando ele. Amém? Quando José foi colocado na prisão, mais à frente fala a respeito
E 2 anos depois que ele foi tirado da prisão para poder, o faraó, aí entra o faraó, né? O faraó teve um sonho, chamou os reis, chamou os magos, os sábios daquela época, e nenhum deles conseguiu revelar o sonho, conseguiu revelar para ele o que dizia o sonho. E foi onde aqueles funcionários lá do faraó lembrou que eles estiveram presos e José conseguiu revelar e tinha acontecido de fato conforme o sonho. Então o faraó mandou chamar José. O faraó mandou chamar José e José foi e conseguiu revelar o que o sonho, o que era de fato o sonho, o que ele tinha falado, né? O que iria acontecer. E nisso, após, né, José falar do sonho, o faraó, ele coloca todo o poder daquele reino nas mãos dele. Após José falar tudo o que iria acontecer, o faraó entrega nas mãos dele todo o poder daquele lugar. E ele ficaria submisso somente à voz do faraó. E nós já sabemos e conhecemos tudo o que aconteceu e a forma que aconteceu. E eu gostaria de ler voltar para o primeiro texto que eu li, que foi em 45, verso 45. O Senhor capacitou José para que o tempo da fome chegasse. E o tempo da fome, o tempo da escassez, o tempo da dificuldade chegou. Chegou na família de José. E foi onde a família de José saiu para buscar ajuda, onde tinha provisão, que era lá no Egito. Porque José já estava preparando a terra, preparando as colheitas, enchendo os celeiros para esse tempo que chegaria. E foi quando tudo isso chegou. Eu não quero ficar presa ao contexto, né, da fome e tal. Eu quero chegar de fato à necessidade da família de José. A necessidade que aquela família teve e para onde eles correram. Mesmo sem eles saberem que era José que estaria ali. Talvez se eles soubessem que José estaria ali, talvez eles não teriam coragem suficiente de chegar ali e pedir socorro. Mas como José, ele tinha um propósito por estar ali, ele somente obedeceu à voz do Senhor. Eu imagino que deve ter doído tanto, mas ele falou: Senhor, se eu estou aqui por esse propósito, eu vou cumprir. Porque, irmãos, não é fácil ser caluniado, não é fácil ter sido jogado numa cisterna, ter sido vendido pela sua própria família. Pensei, foi os irmãos dele, não foi um amigo, não foi um colega, foi os seus familiares. Foi os seus irmãos que pegaram ele, que jogaram, que lançaram ele ali. Que não acreditaram no seu potencial, que não conseguiram ouvir a sua voz. O seu pai que amava ele, mas não conseguiu enxergar esse potencial em José. Não conseguiu entender aquilo que o Senhor estava falando através da vida de José. Mas aqui no verso 45, quando José fala, quando fala aqui no contexto, né? No verso 5, foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, para salvar muitas vidas. Agora eu queria que você olhasse neste momento, queria usar esse contexto, para que você olhasse um pouquinho para dentro da sua casa e para a situação que você vive.
Muitas vezes o Senhor nos levanta dentro da nossa casa, nos levanta dentro da nossa família. E nós não conseguimos entender o propósito. Porque muitas vezes nós somos julgados. Aquele crentinho não tem nem, né? Até esses dias bebia, se prostituía, se adulterava. Até esses dias se drogava. E está aqui agora querendo me dar lição de moral. Muitas vezes, os lá da nossa casa nos olha dessa forma. Não enxerga o potencial que Deus colocou em nossas mãos. Mas não é por nossa causa. É porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Independente de quem seja. Ele pega um drogado e faz boca dele aqui na terra. Ele pega uma prostituta, um prostituto e faz boca dele aqui na terra. Transforma a vida dele verdadeiramente. E usa ele aqui para alcançar outras vidas. E José, ele passou por todo o processo de rejeição. Talvez eu e você fecharia a porta. Eu vou dar comida para esse aí que me vendeu? Jamais. Mas não foi isso que José fez. E não é isso que eu e você devemos fazer. Quando a pessoa que nos rejeita, que fala mal, que calunia, que não nos aceita. Mas muitas vezes é porque a inveja está dominando. E não consegue ver o caráter de Cristo em você. E o Senhor, Ele quer nos usar, quer nos mostrar que nós somos, quer mostrar para as outras pessoas que nós somos diferentes, que nós temos o caráter de Cristo na nossa vida. Muitas vezes é através da vida do esposo, é através da vida dos filhos, é através da vida daquelas pessoas que nós mais amamos, que nós somos feridos. Jesus, ele foi traído, foi por Judas, que sentava na mesa dele, comia com ele. Mas Jesus já sabia que a traição viria. Jesus nos ensina que nós devemos estar sempre preparados para, independente do ataque, é Ele que nos reveste, é Ele quem cuida de nós, é Ele que nos capacita. E muitas vezes são as pessoas que estão dentro da nossa casa que querem matar o nosso chamado, querem matar aquilo que o Senhor colocou em nós. Hoje pela manhã eu estava lendo, né, e lembrando de algumas situações. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito retraída. A minha infância, adolescência, em fase de colegial, eu falava pouquíssimo. Eu quase não falava dentro da sala de aula, eu era uma pessoa de pouquíssimas amizades. Quem me vê falando hoje, né, assim, com o microfone, é algo que foi Deus quem fez, porque é Deus que faz. Não é obra humana, é o Espírito Santo que faz. Porque quem sempre foi muito tímida foi eu. Sempre fui muito fechada. E voltando para a família, a família por parte de pai, ela é imensa, ela é muito grande. Mas eu sempre fui rejeitada na família. Pela família, principalmente pela família de pai. Porque sempre tem uns grupinhos, sabe? Talvez a sua família não tenha, mas a minha tinha. Aqueles grupinhos que são mais unidos, né? Sempre tem aquela forma de grupos e que talvez por questão de briga, discussão dos pais, acaba que os filhos sofrem com isso. E eu me lembro que minha mãe sempre foi muito sentida, então ela tomava muitas minhas dores, sabe? Quando a gente estava no lugar que ela via que eu estava assim, excluída das outras meninas, ela tomava muito a dor, sabe? E ela ficava super chateada. Então foi algo que eu cresci com isso, né? Mas quando eu me converti, o Senhor começou a trabalhar fortemente ao meu coração. E o Senhor começou a mudar essa situação em mim, porque eu não trouxe isso como um peso para mim, mas eu entendi que eu precisava ser diferente. E eu precisava perdoar, mesmo talvez sem elas ter percebido que me feriam através disso, mas eu precisava fazer a diferença. E quando eu me converti, algo que o Senhor sempre trabalhou no meu coração foi a respeito de unidade na família. É algo que o Senhor queimava no meu coração a respeito disso. Porque não adianta, irmãos, eu pregar lá fora, não adianta ser uma bênção na igreja, se eu não fizer a diferença dentro da minha casa. Se eu não fizer a diferença onde eu estiver.
Gostaria de pedir o irmão para colocar em Mateus capítulo 5, versículo 13. E o Senhor começou, isso já depois de adulto, né? Que o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, a respeito de puxar essa responsabilidade em gerar algo diferente na minha família, em ser a diferença na minha família. E o que eu fazia? Sempre que eu ia para algum lugar, que eu tinha a oportunidade de estar em algum lugar, o Senhor começou a trabalhar através, né, do que a gente aprende na igreja, de chegar, de pregar, de orar. Isso nós somos desenvolvidos com o tempo. E sempre que eu tinha a oportunidade de ir em alguma reunião de família, um aniversário, um almoço, uma janta, eu sempre procurava uma forma de lançar uma semente ali onde eu estava. De falar algo que fosse edificar a vida de alguém, de orar pelas pessoas. Então, eu não perdi a oportunidade. Porque se o Senhor, Ele me transformou, Ele fez algo em mim, se Ele tem um propósito com a minha vida, que eu possa cumpri-lo com excelência. E esse versículo, o Senhor sempre ministra muito ao meu coração. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Não faz sentido o Senhor transformar a nossa vida, mudar a nossa história, nos tirar de onde Ele nos tirou e nós continuarmos sendo a mesma pessoa. Não faz sentido nós termos um encontro verdadeiro com Jesus e nós não sermos o sal nessa terra e a luz nesse mundo. Não faz sentido você carregar o nome de Cristo e você não fazer a diferença onde você estiver. E essa palavra é um confronto para mim diariamente. Outro dia foi um primo meu lá na loja e dificilmente ele participa de algum evento que a família faz, porque ele sempre tem alguma coisa na igreja dele também. Ele é muito envolvido. E um dia ele falou assim: prima, dificilmente eu estou conseguindo participar dos eventos da família. Mas no dia que eu participo, eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas vejam o brilho do Senhor na minha vida. E aquilo dali de fato me chamou muita atenção. Porque não é sempre que nós conseguimos estar nos lugares, com os nossos familiares, com amigos. Mas no momento que você tiver, seja luz. Tire um tempo para ouvir, para amar, para abraçar, seja a luz naquele lugar, porque foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que o Senhor mudou a sua vida, foi para isso que o Senhor nos transformou. E no ano passado, eu vivi fortemente uma crise de identidade comigo mesma, Senhor, porque passou por tantos processos dolorosos, que nós começamos a questionar o chamado de Deus para a nossa vida. Nós começamos a questionar, de fato, se o Senhor tem um propósito conosco. E eu comecei a me ver de uma forma: Senhor, eu não tenho autoridade para pregar por família, se é uma área que eu sou apaixonada, irmãos. Eu não sei se é porque quando eu vim para o ministério, eu já fui ganha para a rede de casais, pela rede de casais. Então, eu sempre fui apaixonada por rede de casais. E é por isso que o diabo ele trabalhou tanto para destruir a família. Porque o relacionamento conjugal ele é a base de uma igreja, a base do seu chamado. E ali eu me via sem forças muitas vezes, mesmo sabendo que o meu chamado não tinha morrido. Mas eu me via sem forças o suficiente para estar pregando, para estar ensinando, para estar falando sobre aquilo que de fato meu coração queimava. E uma forma que eu sei que o Senhor tinha um propósito através de toda a dor, que antes, ainda mesmo antes de eu mudar da minha casa para a casa dos meus pais de volta,
o Senhor colocou no meu coração para fazer encontro, não foi encontro com a família, foi um chá da tarde entre as primas e tias. E eu comecei a me questionar, falei, Senhor, a família é tão desunida, uma família grande, tão desunida, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor foi me dando as estratégias, você vai somente me obedecer. Você vai criar o grupo, vai colocar as primas, as tias, vai pedir para cada uma trazer um lanche e vai preparar um ambiente. E assim eu fiz. Falei, amém, Senhor. Preparei um louvor, preparei uma mensagem, preparei um ambiente e orei demais. Senhor, eu estou obedecendo a tua voz. Faça conforme a tua vontade. E o Senhor me trouxe outra palavra. Êxodo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Amém? Glória a Deus. E eu ouvi essa palavra claramente. Por mais que eu não tinha dificuldade para falar mais. Não, no ano passado eu já conseguia falar bem. Mas eu não sabia como chegar, não sabia o que eu iria dizer e eu nem sabia no que daria, se seria benéfico ou não. Eu simplesmente ouvi a voz do Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui. Se essa unidade na família está precisando de um tempo, assim que seja, a minha casa está aqui e eu estou aqui à disposição. E foi quando nós fizemos um chá da tarde, irmãos, pensa num dia. Eu acho que começou 5 horas da tarde, terminou, estava dando meia-noite. Mas o Senhor se fez presente naquele lugar. O quanto as mulheres estavam precisando daquele tempo. Teve uma prima minha, foi um tempo de cura. Foi um tempo de choro, de lágrimas naquele lugar. Perdão. Irmãs, o que teve de umas falando para as outras que estava ferida por conta disso, por conta daquilo. E uma falou que não queria ir, que só ia mesmo porque tinha sido convidada e se sentiu assim na obrigação. E chorando, falando e chorando. E ao terminar aquilo dali eu falei, Jesus, o que foi isso que aconteceu? Nem eu sabia o quanto elas estavam precisando de um tempo daquele. Tias que não falavam com sobrinhas, que não se cumprimentavam, que mal se viam, mal se falavam. Isso sim, no dia a dia. Ou em festa, falavam mal umas das outras. Foi um tempo realmente que o Senhor preparou. Porque o Senhor estava gerando cura no coração da família, da nossa família. E dali nasceu, começou desse chá da tarde, com as primas e tias, que deram ali acho que quase 30 pessoas, 25 mais ou menos pessoas, mulheres. Começou os encontros com a família que nós fizemos no ano passado até dezembro. E aí elas já marcaram lá mesmo, já marcou para o próximo mês em outro lugar. E falou que ia abrir para toda a família e assim foi feito. Assim foi feito, nós fizemos 10 encontros no ano passado, somente 2 meses que não aconteceu. Em casas diferentes, cada família abriu a porta e foi o tempo que o Senhor preparou para o ano passado. E ali Ele trouxe confirmação ao meu coração sobre aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque em meio que eu estava me sentindo frustrada com algo, mas o propósito do Senhor, Ele não morre. Independente do que aconteça, o propósito do Senhor, Ele se cumpre na nossa vida e através da nossa vida. Você está se sentindo desanimado? Está se sentindo frustrado porque você foi rejeitado, porque não aceitam quem você é, porque não ouvem os seus conselhos, a tua voz? Porque talvez lá atrás, irmãos, o que acontece hoje em dia
E não é somente hoje em dia, porque nós vimos isso através da vida de José. Irmãos que se odeiam. Tem isso dentro da família. Irmãos que não se alegram com o bem do outro. Irmãos que vê um prosperando e em vez de abençoar, se alegrar, amaldiçoa. Tem inveja. Isso acontece no nosso dia a dia e é mais comum do que nós podemos imaginar. E muitas vezes nós somos frustrados pelo amor que nós não recebemos em casa. Pelo amor que nós não recebemos dentro do nosso lar. Eu, irmãs, fui privilegiada, porque amor eu sempre recebi demais. Eu e meus irmãos dentro do nosso lar, dentro da minha casa, podia faltar qualquer coisa. Mas o cuidado e o amor dos meus pais nunca faltou. Mas eu sei que em muitos lares, tem crianças, tem filho, filha que nunca recebeu um eu te amo do seu pai e da sua mãe. Nunca recebeu uma palavra de afirmação, meu filho, você vai conseguir. Meu filho, eu acredito no seu potencial. Você vai ser um médico e eu acredito em você. Você vai ser um advogado, você vai ser isso, você vai ser um pastor ou uma pastora. Você vai ser. Eu acredito em você. Mas tem muitos filhos que nunca ouviu isso de um pai. Nunca recebeu um abraço. E o que acontece? Nós só refletimos aquilo que nós temos para dar. Nós só damos aquilo que nós recebemos. Muitas vezes é tanta contenda dentro do lar, tanta palavra negativa, tanto xingamento, é tanta briga. Mas não é isso que o Senhor quer para a sua casa e para a sua família. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor quer algo novo. E o Senhor quer te usar com aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Muitas vezes você quer ser usado por Deus e você está esperando o quê? Para começar a fazer aquilo que Ele já colocou na tua mente para fazer. Ah, Senhor, mas eu não sou capaz, né? A desculpa que nós damos, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que eu vou orar? Começar um tempo de oração dentro do meu trabalho, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu sou pequeno demais. Eu só estou na faxina ainda. Irmãos, o Senhor te deu boca para quê? Para que você tem saúde? Para que você tem vigor? Para que o Senhor te dá sabedoria todos os dias? Mas voltando para a palavra de família. Gostaria de ter um testemunho dos encontros de família. No terceiro encontro, após o terceiro mês, foi uma tia minha para um encontro de família, que tinha mais de 2 anos, que não tinha contato com a nossa família, que não ia em nenhum evento, não ia em aniversário, não ia em nada que a família promovia. E no terceiro mês, após a gente chamar para o primeiro que foi na minha casa, após a gente chamar para o segundo que foi na casa dos meus pais, no terceiro, ela resolveu ir participar. E após esse terceiro encontro, que estava toda a família reunida, essa tia voltou a ter vínculo com a família. Esse final de semana eles estão numa praia, foram juntar a família e foram para a praia. Eu fiquei assim olhando, eu fiquei maravilhada. Eu falei, Deus, o que o Senhor faz? Através de algo que era tão pequeno de início, mas é uma tia que voltou a ter vínculo com a família. Irmãos, mas teve tanto levante para esses encontros acontecerem, porque uns estavam amando e tinha alguns invejosos, não sei. Ela é mandada assim pelo inimigo mesmo. E de vez em quando chegava alguém na minha mãe e falava, não estou vendo diferença na família com esses encontros. A família continua do mesmo jeito, não sei o quê. E minha mãe vinha e me falava, Muriele, desiste disso, porque minha mãe não aguenta. Minha filha, desiste disso, pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, aquilo que o Senhor nos pede para fazer, nós não desistimos assim. Se for para ter um ponto final, vai ter. Eu sei que não vai durar a vida toda, mas vai ser no tempo que o Senhor permitir. Enquanto Ele estiver fazendo, vai acontecer. Quer falar? Só não ir, não quer ir. E estava lá todo encontro, falando mal, mas estava lá todo encontro. Porque, irmãos, o inimigo manda os dele para poder paralisar aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer.
E aos olhos dessa pessoa, não estava acontecendo nada. Mas, irmãos, só de ver uma pessoa que estava distante da família voltar a ter vínculo da família, isso é um milagre de Deus. Aí nisso, no dia que ela foi, ela se abriu, ela chorou muito, falou que passou por um tempo difícil e tal. E ali ela se sentiu amada novamente, acolhida pela família, deu liberdade para as tias, as irmãs dela voltarem a visitar a casa dela. No outro, passou uns poucos dias, 10 dias, ela estava almoçando na casa de outra parente. Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus faz. E isso é um pouco, né, do que aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim, por muito tempo eu não entendia, né, algumas coisas, alguns processos dolorosos pelo qual eu passei. Mas eu entendi claramente o que o Senhor queria fazer dentro da minha casa e na minha família. Porque, irmãos, não adianta nós fazermos em outro lugar, porque aqui dentro da igreja é o lugar mais fácil que tem de nós sermos cristãos. Aqui na igreja é o lugar mais fácil que tem de nós obedecermos à voz do Senhor. Mas o nosso conflito é dentro da nossa casa, com os nossos familiares, onde eles conhecem verdadeiramente quem nós somos. Onde não tem como você ser duas caras ou fingir, porque cristão não tem textão, na verdade, né? Mas de vez em quando pode acontecer. Mas em casa é onde nós somos verdadeiramente. Nós, não tem capa. Não tem nenhuma capa. E talvez você está passando por uma fase que você não tem entendido ainda. Por qual propósito o Senhor te colocou ali. Mas eu quero te dizer que Ele vai te mostrar e deixe Ele te usar. Amém? Para a gente finalizar, eu gostaria de ler Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 9. Amém? Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você passar. Amém? Irmãos, aquele que te chamou, Ele vai te capacitar. Aquele que te chamou, Ele vai fazer a obra através da sua vida. Não é por você, é porque é Ele que faz, a glória é dEle. É Ele que move os corações, é Ele que quebranta os corações. E você precisa entender que a sua luta não é contra, a sua luta ela é contra os principados e potestades que agem no mundo espiritual. Você não está lutando com a sua mãe, você não está lutando com o seu esposo, você não está lutando com a sua esposa, você não está lutando com os seus filhos. Você está lutando contra os principados que agem no mundo espiritual. Então, tome posse da palavra do Senhor. E assim como José, obedeça a voz de Deus. Obedeça aquilo que foi proposto. Mesmo sem ele entender. Eu creio que ele não tinha noção do que ele passaria. Talvez se ele tivesse noção por todos os processos, que ele seria vendido, que ele seria preso, que ele seria caluniado, que ele seria... Irmãos, você imagina ficar mais de 2 anos na prisão sem ter feito nada? O que é isso? Mas ele suportou. E lá na frente ele foi honrado. Irmãos, o processo ele é doloroso, mas a honra ela vai chegar. O dia de você ser honrado vai chegar. O dia de ser exaltado, ele chega. E assim como Josué, ele recebeu uma esposa, ele recebeu um novo nome e ele foi exaltado. Para a família ver, para todos verem. É assim que o Senhor faz conosco. A dor vem, processo, um momento difícil vem, mas o Senhor, Ele nos exalta. É Ele que faz. Não é porque nós merecemos.
é porque Ele é Deus misericordioso. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. E a palavra dele fala, seja forte e corajoso. O Senhor te levantou dentro da sua casa para transformar, para ser... Não é você que transforma, vou mudar a palavra, não é para transformar. É para ser bênção dentro da sua casa e orar pela transformação da sua família. Seja forte e corajoso. Ore, ore. Ouça a voz do Senhor, peça discernimento a Ele. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, me dê clareza. Como eu começo? Peça as estratégias. Seja sensível. O Senhor te mandou fazer isso? Achei tão engraçado hoje, eu falei, Senhor, eu estava ali procurando uma roupa para vestir. Aí eu falei, Deus, que roupa que eu vou? Aí na hora eu senti, vai de camiseta da igreja, né? Assim você vai ministrar a palavra, você fica mais confortável. Eu falei, amém, Senhor, é isso. É isso. Muitas vezes nós queremos algo tão grandioso, mas o Senhor fala conosco em detalhes. Amém? Glória a Deus. E só para finalizar, mais um testemunho, né? Esse final de semana foi o nosso casamento, né? Muitos irmãos estavam lá. E foi algo tão poderoso. Foi algo tão lindo. E como nós sentimos a presença de Deus naquele lugar. E como eu sofri tantos ataques, até umas 3 semanas atrás. Porque eu cheguei um dia até a conversar com o pastor Diego, a gente estava nas orações ainda, eu falei, pastor, eu quero cancelar o casamento. Falei, pastor, eu quero cancelar o casamento. E ele, mas como assim? Eu falei, a gente vai casar só no civil. Aí ele, mas Muriel, o que foi? Eu falei, não, pastor, não quero mais festa, não quero... E ele falou, Muriel, coloca uma coisa na tua cabeça, o teu casamento é para glorificar o nome de Deus. Você não está fazendo por causa de algo humano. E aquilo dali trouxe paz ao meu coração, porque eu sempre costumo ser transparente com os pastores. Aquilo dali trouxe uma paz no meu coração. E tanto é que na semana do casamento eu estava em paz. No dia do casamento eu estava super em paz, super tranquila. Pensa numa mulher que não parecia que nem ia casar naquele dia, era eu. Parecia que era outra pessoa, mas não era eu que ia casar. Mas eu estava muito em paz. E a glória do Senhor realmente foi manifesta naquele lugar. Porque se tem algo que eu orei, nós oramos, eu sentava mais o Júnior e a gente orava e falava, Senhor, que a tua presença seja manifesta naquele casamento. Porque o Senhor tem um propósito. E eu sabia que seria um culto evangelístico e foi. Foi algo assim poderoso, que eu ouvi tantos testemunhos depois. 3 dias depois, o meu irmão pediu a minha cunhada em casamento para a glória de Deus. Resolveu, né, pediu ela em casamento e a minha mãe me mandou, no momento a minha mãe me mandou a foto, estava lá na casa do pai dela ainda, só que eu não sabia que eles estavam lá. Aí eu liguei por chamada de vídeo para me poder falar com minha mãe, saber como é que tinha sido, né? Aí quando eu ligo, ela tá lá, me atende, né, e tá lá ainda na casa deles. Aí na hora que eles viram a ligação, Muriel, ora por nós aí. Por chamada de vídeo. Muriel, tu tá ligando? Não, aí o Marcelo levantou, o pai da Eduarda, né? Ora aí por esse momento. Aí eu orei pela vida deles, abençoei aquele momento e tal. Aí desliguei. Quando foi no outro dia, minha mãe, Muriel, o Marcelo disse que ainda vai ter o noivado oficial, disse que é para ser lá na nossa casa. E é o pastor Diego que vai lá para abençoar. Eu falei, oh, glória a Deus. Falou que, Eduarda, tem que ser aquele... Se tiver um pastor, tem que ser aquele pastor lá que pregou no casamento da Muriel, porque não pelo pastor, mas realmente pela glória do Senhor que foi manifesta naquele lugar. E eu falei, Senhor, eu sei que a semente do Senhor está sendo plantada nos corações. Eu nem falei para ele ainda, porque logo eles viajaram, né? Nem falei, comentei com o pastor ainda. Mas amém, irmãos. Então, se o Senhor colocou algo no teu coração, cumpra. Obedeça, se levante, arregace as mangas. Não tem como ser sal e luz nesse mundo sem arregaçar as mangas e se colocar à disposição para fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar você para ficar de pé. Nós orarmos agradecendo ao Senhor por esta palavra. Eu não sei o que foi que o Senhor quis ministrar ou ministrou ao teu coração.
Mas eu sei que a palavra dele não volta vazia. Amém? Talvez você tenha passado por um tempo de questionamento. Não sabe, né? Por que o Senhor te colocou em tal lugar, ou talvez em alguma igreja, ou talvez na sua casa. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou morando aqui? Por que meus filhos são assim? Por que meu esposo ou minha esposa é assim? Eu não sei. O Senhor, Ele esquadrinha o teu coração. E Ele sabe do que você tem passado. Talvez você é uma pessoa frustrada por tantas coisas, tantas mágoas. Tem sofrido por ansiedade, tem sofrido depressão. Mas essa é a noite que o Senhor quer trazer cura ao teu coração. Aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai fazer. É Ele que faz. Não é pela força do seu braço. Você só precisa se colocar à disposição. Comece a orar. Esqueça o irmão da direita, esqueça o irmão da esquerda. Comece a orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós adoramos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Senhor, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, eu sei que é o Senhor que nos capacita todos os dias. Eu sei que o Senhor tem visto cada lágrima aqui. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, ainda que nós passamos pelo... Oh, Jesus. O Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é o refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nos tempos de tribulações. Tu és o mesmo ontem, hoje, será para sempre, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Obrigada, Jesus, pela tua bondade. Oh, Jesus, tu és santo, santo de Deus. José passou por todos os processos de dores, Senhor, de dificuldade na sua vida. Foi o Senhor que capacitou até ele ser o Senhor, estar no alto do Egito. Que o Senhor possa nos capacitar, Jesus. Transforma a realidade dessa casa, Pai. Jesus, que a tua presença seja real dentro deste lar. Senhor, que a tua presença seja real em cada família. Espírito Santo de Deus, levanta com autoridade. Levanta com autoridade, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, aleluia. Da bondade que seguirá,
Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é uma semente, que essa semente tenha sido plantada numa terra boa. Jesus, que essa semente dê frutos. Espírito Santo de Deus, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos contigo, Jesus. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós. Espírito Santo de Deus, nos dê ousadia, nos dê intrepidez e nos capacita para cumprir o teu chamado com excelência. Jesus, que onde nós estivermos, o Senhor possa colocar as palavras certas na nossa boca, porque assim como o Senhor fez com Moisés, foi o Senhor que capacitou ele. É o Senhor que faz acontecer maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, que teu nome seja exaltado, seja engrandecido e seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos na brecha. Nos colocamos na brecha para ser luz nessa terra, para ser sal nesse mundo, para fazer a diferença por onde nós passarmos. Nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. O irmão Alexandre vai dar continuidade. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Poderosa. Essa palavra foi para mim, Muriel. Eita, Pai. Há muito tempo eu tenho um projeto, mas igual a Muriel disse, né? Os levantes são grandes, e às vezes os levantes nos geram dúvida, querendo nos paralisar. Mas depois dessa palavra de hoje, eu creio que ninguém vai paralisar mais. Vamos continuar crendo e acreditando naquilo que Deus entregou em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Acho que vocês podiam ficar aqui. Equipe de louvor, acho que pode permanecer aqui. Eu queria nesse momento chamar, né, o irmão Léo. Cadê